Olá, sejam todos bem-vindos em mais um podcast Gestão Inteligente e Negócios Sustentáveis. E hoje conosco aqui, Ricardo Sastre. Ricardo, muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre bom falar de sustentabilidade. Que bom. E hoje, então, vamos introduzir o Ricardo. Vou pedir licença aqui para ler um pouquinho da descrição, que é uma longa descrição de carreira. É publicitário, especialista em expressão gráfica e gestão empresarial, mestre em design, doutorado em engenharia de produção e pós-doutor em design sustentável. Ou seja, é a pessoa certa para estar conversando com a gente aqui. É também pesquisador, consultor, músico e professor. Vamos falar sobre isso já logo mais. Possui 29 anos de experiência no mercado de embalagens e é também consultor ad hoc do estado do Rio Grande do Sul. Então, que currículo fenomenal, e espero que a gente possa trazer um pouco mais da história aqui do Ricardo. E eu começo fazendo a pergunta iniciante, Ricardo, conte para nós como é que foi essa jornada incrível da tua trajetória profissional, acadêmica e pessoal, né? Porque afinal de contas é um músico também. Sim. Então, acho que podia contar um pouquinho para a gente sobre isso. Legal, então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Bom, o meu currículo é multidisciplinar por causa da embalagem. Eu comecei a fazer a graduação em comunicação, até aqui no Vale dos Sinos, na Unicinos, né? E ali eu descobri um livro sobre embalagem do Fábio Mestriner, que hoje eu tenho uma relação muito próxima dele. E aí não saí mais. Aí eu descobri que ali era o tema da minha vida profissional e eu faria um aprofundamento na embalagem de uma maneira geral, tanto prática quanto acadêmica. A partir dessa decisão, diria precoce, foi com 17 anos que eu entrei na faculdade, né? Começou a direcionar toda a minha vida, toda a minha carreira. Quando eu me deparei com a dificuldade de encontrar literatura sobre embalagem. Porque a literatura sobre embalagem hoje ela ainda continua dispersa. Até eu tenho um projeto chamado Embase, que é uma forma de construir uma área de conhecimento autônoma sobre embalagem. A gente pode falar um pouquinho sobre isso Legal. Daqui a pouco. Né? Mas a Embase ela nasce com esse propósito exatamente por essa dificuldade de encontrar literatura especializada sobre né, o tema da embalagem. Bom, nessa mesma época eu já tinha uma indústria gráfica, produzia embalagens em pequena escala, e aí a graduação ela foi complementando todo o meu conhecimento no chão de fábrica, porque eu aprendia na faculdade e aplicava na empresa, aprendia na empresa, aplicava na faculdade. Ali eu comecei a integrar academia e mercado, num primeiro momento sem entender nada sobre aquilo ali, né? Eu sempre dizia que eu tinha muita sorte, naquilo que eu estava estudando eu já estava praticando, que é uma forma de aprender mais fácil, né? Aí finalizei o curso, fiz 2 anos de filosofia, porque a minha mãe é filósofa, então... meu pai é engenheiro mecânico, minha mãe é filósofa, então eu tive uma formação também humanas e exatas ali na família, né? Ambidestra. Ambidestra. E eu também aprendi a enxergar desta forma, né? Com o MBA em gestão empresarial também carreguei a parte de administração de empresas, que é importantíssima. A comunicação não te dá esse background, o design não te dá essa bagagem também, né? Mas antes eu fiz uma pós em expressão gráfica, especializada em semiótica. Né? Semiótica, que é a leitura dos signos, enfim, interpretação das coisas, muito da comunicação. Né? Então, aprendi a vender na comunicação. Mas o mestrado em design foi um outro divisor de águas. Então, o primeiro ponto foi a embalagem, que eu conheci na graduação, e outro ponto foi o design. Quando eu mergulhei no mundo do design, eu descobri ali um outro universo fantástico, que é onde eu me identifico mais até hoje. Né? Eu diria que eu sou um designer. Ali eu aprendi métodos, eu aprendi toda a história do design, toda a conceituação, a importância dele para a sociedade.
né? Então foi uma escola fantástica no mestrado, que eu mergulhei mesmo de cabeça na teoria do design, porque a multidisciplinaridade te dá essa oportunidade de estar em várias áreas ao mesmo tempo, mas como ônus tem que mergulhar, né, profundamente do zero, que a graduação te dá essa base. Só que eu saio de uma graduação, vou para arquitetura, saio da arquitetura, vou para administração, para o design e para engenharia. Então todo esse conhecimento básico eu fui buscando. Eu diria que eu tive que estudar um pouquinho mais do que meus colegas, por não estar na área, né? Mas isso dá uma outra visão de mundo também. Né? Bom, finalizando o mestrado, eu já tinha como pilar a embalagem e o design. Quando eu ingressei no doutorado em engenharia de produção na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós começamos a estudar em profundidade as relações da embalagem com a sustentabilidade. E aí veio o terceiro pilar da minha formação profissional. Na embalagem, design e sustentabilidade. E o que fechou esse ciclo, mesmo com a experiência de 16 anos como dono de gráfica, prestei consultoria em todas as pontas desse processo, dou aula desde 2009, mas a consolidação foi o escritório chamado Mudra, que é onde eu sou fundador e atuo atualmente, como se fosse um funil. Todo esse conhecimento ele descarregou no escritório e hoje a gente oferece uma solução integrada. Não é acadêmica, não é mercado, não. É uma solução integrada que busca a exatidão da área acadêmica, o método acadêmico, para o desenvolvimento de soluções mais assertivas para o mercado. Então nós trabalhamos sempre com dados, com métricas, com indicadores, com uma base teórica um pouco mais robusta, né, para o desenvolvimento de soluções sustentáveis, porque aonde a embalagem ela é complexa, coloca o ingrediente chamado sustentabilidade, ela aumenta um pouquinho mais essa complexidade. Uau. Não, é incrível e essa conexão de fatores, como tu bem disse, né, Ricardo, eu acho que te dá aí uma grande oportunidade de ter um olhar muito mais completo a respeito desse tema, né? Sim. E eu até gostaria já de te perguntar, Ricardo, eu sei que vocês têm grandes premiações aí no portfólio, e se tu puder nos contar alguns cases importantes, acho que seria bem bacana para o pessoal acompanhar o tamanho da Mudra, né? O tamanho no sentido de importância que tem para o nosso mercado e que muitas vezes a gente, quem não está habituado, quem não está inserido nesse ambiente de embalagem, olha a embalagem, mas não entende a real complexidade do processo, nem mesmo a real complexidade do seu desenvolvimento, do seu design, e nem ainda, mais ainda, quando a gente está envolvido com esse ambiente de repensar num viés de sustentabilidade aquele projeto, né? E a gente sabe aqui, e eu também sou... digamos, uma grande adepta aí desse pensar sobre embalagens sustentáveis, né? Inclusive pensando sobre o seu ciclo de vida, o quão difícil é fazer isso unindo o consumidor, que tem que entender que aquela embalagem tá de fato trazendo a leitura correta, e ele também tem que conectar ao cliente, que muitas vezes não tem a capacidade de interpretação, de entendimento e muitas vezes não consegue justificar os seus atos sobre aquela embalagem, né? Então tem que fazer uma conexão de todos esses agentes de interação, né? Então acho que seria muito bacana se tu pudesse contar um pouquinho dos cases da Mudra pra gente. Legal. Bom, nesse caminho todo, eu fui tentando, através de mapas mentais, que são diagramas visuais, né, conectar tudo isso. No primeiro momento saiu um mapa todo desordenado, cheio de elementos que faziam parte da embalagem. No segundo momento, numa segunda versão, eu fui ordenando de forma linear, até que eu cheguei numa terceira versão, partindo do ciclo de vida da embalagem, entrelaçando os conhecimentos básicos sobre a embalagem. Isso virou uma publicação que se chama Radar da Embalagem. Nós publicamos nacional e internacionalmente, que é o ponto de partida, né, que são os conceitos básicos. Nesse mesmo exercício, nós desenvolvemos na área acadêmica os métodos que a gente utiliza hoje para enxergar a embalagem de forma sistêmica e propor soluções. Então, o meta-design de embalagem, que é o nosso método na Mudra, ele olha da extração da matéria-prima ao fim de vida.
fazendo todos esses entrelaçamentos. A relação da embalagem com a indústria de embalagem, a relação da embalagem com a linha de envase, relação da embalagem com todo o processo logístico, da interação da embalagem com o usuário, com o produto, a interação da embalagem no seu fim de vida, que podem ter diversos caminhos, né? Partindo desse olhar mais sistêmico e tendo um entendimento sobre esse entrelaçamento, é que começaram a vir os cases de redução efetiva de impacto ambiental. E a gente sempre diz que quando eu vou vender uma consultoria, eu vendo uma consultoria de redução de custos. Engaja melhor. Claro. E o impacto ambiental ele vem nessa carona, né? Porque nós acreditamos que redução de custo reduz o impacto ambiental. Reduz tempo, desperdício, processo, matéria-prima, reduz a quantidade de itens lá no fim de vida para fazer a reciclagem, a logística reversa, enfim, né? Então, nós temos como essa premissa que redução de custo reduz o impacto ambiental. Então, nós entregamos dados e números. Um exemplo que até ganhou prêmio. Numa embalagem de acessórios para celular, a gente eliminou diversos componentes da embalagem que estavam desnecessários, como ganchos, lacres de adesivo, berços em acetatos vindo de outro lugar, uma série de outros materiais que não é o material o foco, o tipo de material, porque nós acreditamos em todos os materiais. O grande problema é o lugar onde ele está. Naquele contexto, um blister de PVC vindo da China não fazia muito sentido, pela pegada de carbono, pelo custo, pelo processo como um todo. Não que o PVC seja um problema naquele contexto, não. É que aquele acessório estava sobrando. Então, nós integramos as soluções todas de eliminação de acessórios no projeto estrutural da embalagem. Aí que entra o design. Porque nós nos debruçamos, o objetivo era, vamos eliminar acessórios. E aí começa a integrar no projeto estrutural. Coloca um lacrezinho de papel, um gancho de papel, o berço virou de papel também integrado, né? Sim. E esse foi um case legal, assim, que acabou nos dando prêmio. Mas nós temos outros processos, por exemplo, desenvolvimento de caixa de sapato a partir do resíduo do próprio calçado. Esse case virou um livro, né? Esse livro, inclusive, está disponível, né? Que é um método chamado RPSS, que é o Sistema Produto Serviço Sustentável, que integra engenharia de requisitos, gestão de stakeholders, mapa de fluxo de valor, né? E aí a gente integra essas ferramentas da administração, da engenharia, do design, no desenvolvimento de uma solução sob medida. Que show, que bacana. Não, e eu sei também, né, Ricardo, que vocês atendem diversos segmentos da indústria, né? Sim. Então, assim, não há limite sobre isso, né? A gente pode falar que tu deu 2 casos bem extremos, né? Calçado e eletrônicos, né? E outros tantos. Eu inclusive soube, assisti uma palestra sua faz um ano, eu acho, um pouco mais, que falava sobre a exportação. E foi inclusive aqui na ACI, em Hamburgo, né? Então eu achei muito bacana que vocês fizeram uma solução toda integrada para atender as exportações daquele cliente. Não me recordo exatamente qual era, mas de qualquer maneira a embalagem ela era muito além do que só um invase de produto, né? Era a questão logística, era a otimização desse processo, era a redução da pegada de carbono naquela circunstância e substituição de materiais menos, não vou dizer poluentes, mas menos possíveis de reciclagem, né? Que eu acho que esse é o grande ponto aqui. Então, eu acho que bacana, Ricardo, o público também saber que não há limite sobre qual é o produto, qual é o material que tu bem disse, né? Não importa qual é o material, importa a aplicação dele ao contexto dele, ao que, de fato, o resultado vai trazer, né? Então... Exatamente. Nesse caso específico da exportação, o desafio era reduzir custo de transporte, porque na pandemia dobrou e triplicou o container, né, para exportação. E também alguns países, como Peru, Costa Rica e outros, não aceitam mais o plástico de uso único chegando junto com a mercadoria. Nesse caso, foi uma substituição de placas de isopor por polpa moldada,
E nós conseguimos fazer a economia circular, porque o resíduo de papelão da fábrica era utilizado para produzir a polpa, no mesmo frete do transporte da mercadoria, porque era no caminho a indústria. Então ele ia, levava a sucata, ia com o caminhão quase cheio de produto, o que desse de espaço ele levava a sucata de papelão, entregava na fábrica, a fábrica produzia as chapas. Quando ele voltava de São Paulo, ele passava em Santa Catarina, pegava essas chapas prontas das próprias caixas e fazia a forração do container. Ou seja, muito além do que a própria embalagem. A gente tem circularidade integrada aqui no processo. Exatamente. Logística reversa, nem precisa se falar sobre isso, né? Então, olha que bacana o quão amplo um projeto pode ser, né? Porque o mais importante era a otimização de frete. Claro. Porque senão não faria sentido. Os custos logísticos, né? Não só isso, tem todo o custo ambiental envolvido numa carreta indo e voltando, né? Pegada de carbono, uma série de outras coisas. Exato, né? Emissão, enfim, né? Mas são desafios, né? Cada caso é um caso. Por isso que o meta-design eu chamo de uma caixa de ferramentas vazia. Na primeira reunião eu vou colocando os acessórios. Vou precisar fazer um mapeamento de fluxo porque o processo inicial ali está muito dispendioso. Coloca ferramentas do Lean. Preciso desenvolver uma solução de projeto estrutural. Coloca ferramentas do design. Enchi a minha caixinha de ferramentas, eu vou fazer aquela solução sob medida. Que bacana, muito legal. E a atuação a nível nacional, Ricardo, Sim. Imagino eu. Não há limites, né? Não. Eu tenho projetos com a Dinamarca, inclusive. Olha, então, internacional, não é nem nacional. Que bacana. Não, e eu entendo, assim, que tem um grande espaço ainda para circular nesse ambiente, né, Ricardo? Porque são poucas as indústrias que olham ainda sob essa ótica, né? Apesar de termos mais, a gente vê grandes projetos nascendo, né, com esse viés, com essa preocupação, mas ainda assim tem grandes oportunidades, né? Sim. Eu sempre digo que quando a empresa, por mais que ela não consiga, por uma série de dificuldades, implantar uma visão circular ou uma outra ferramenta de sustentabilidade, o mais importante é ela querer fazer. Ela ter isso como propósito, ter isso como... lá no planejamento estratégico, isso tem que estar presente. Porque aí... mesmo com dificuldades, a gente vai por um caminho, vai por outro, porque nós entendemos que a empresa verde não trabalha no vermelho, né? A gente precisa com que a empresa se sustente. Fazer uma mudança muito disruptiva no primeiro momento pode ser prejudicial para os negócios. E a gente não quer nenhuma empresa quebrando. Porque a empresa ela tem um aspecto social importantíssimo, de emprego, de estar na sociedade, de fazer a sua parte, gerando o mínimo impacto ambiental possível. Impacto ambiental vai gerar sempre, né? Até tem um custo muito legal que é quantidade de 1,7 hectares, de 1,7 a 1,9 hectares que cada ser humano gasta durante a sua vida de planeta, né? E aí é muito interessante que países como Estados Unidos e o próprio Emirados Árabes, eles têm um gasto de 10, 11 hectares por pessoa. Imagina. Se a gente pega países como Etiópia ou a própria África do Sul, na maioria deles, se reduz a 1 hectare. 0,9. Décimo. Né? Aí já mostra uma desigualdade social e já mostra também que tem que equilibrar as coisas, né? Com certeza. Tem gente gastando mais o planeta do que outros. Né? Então, o impacto ele sempre vai acontecer. Independente de qualquer coisa. A gente se mexe e tem impacto ambiental. Mas como que a gente equaciona que é o grande desafio, né? E outro ponto que eu coloco que é bem importante, que a economia circular ela é muito legal, funciona, ela é efetiva, como filosofia, como princípio é maravilhoso. Porém, a gente tem que ter muita paciência. Porque o processo linear ele vai demorar muito para se modificar. Então, temos que insistir, temos que buscar esse desafio da circularidade, mas a gente tem que entender que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Né? E nem que em todos os projetos cabem a circularidade, né, Ricardo? Exatamente. Também tem esse ponto que muitos até questionam, né? Poxa, será que determinado insumo, produto, cabe uma circularidade? Porque muitas vezes ela é mais impactante ambientalmente falando na circularidade do que do jeito linear, né? Até eu sempre digo que a economia circular é um dos caminhos, e não o caminho único.
No próprio design, a gente tem várias ferramentas do design. Desde o ecodesign, que é uma substituição de projeto estrutural, até um design não antropocêntrico, que tira o ser humano do centro, coloca ele em igualdade com todos os seres, e aí as soluções elas têm esse olhar, né? Claro que é uma visão muito mais radical que a própria economia circular, mas pode ser um caminho. Ou o sistema produto-serviço, a servitização ou produtização. A partir do momento que eu entendo que talvez um novo modelo de negócio possa até não utilizar embalagem. Porque o nosso método começa com essa pergunta. Se realmente é necessário ter uma embalagem. Se não tiver, melhor. Claro. Né? Porque aí eu não tenho esse impacto na produção da embalagem. Agora, a embalagem ela é necessária, né? Mas eu pondero se naquele contexto faz sentido ou não. Né? Então começa outras ações de redução de impacto ambiental que nem sempre estão atreladas à economia circular. O próprio pensamento sobre primária, secundária e terciária, né? Exato. A gente tem aí quanto insumo envolvido, quanto ciclo de vida tão curto, né? Que pode ser evitado e pode ser repensado, né? Porque uma única embalagem talvez supra todas as demandas necessárias, não precisariam outras serem envolvidas, né? Exatamente. A gente sempre parte na consultoria de redução de impacto ambiental e custo, a gente sempre parte desenhando o sistema, que é a primária, a secundária, os acessórios, né? Ali a gente sempre elimina custo. Seja uma cantoneira de pallet, um uso excessivo de filme stretch, fita adesiva, eliminação de níveis. Quando a gente elimina nível, a redução de impacto e custo ela é significativa. Nós já eliminamos um nível, já eliminamos uma embalagem secundária e utilizamos direto a caixa de papelão, que seria a terciária, com 80% de redução de custo. Imagina. O impacto, né? Tanto até para consumo, né? Se a gente for parar para analisar, Exato. né? E tem outro fator que até envolve bastante a indústria de embalagem, que é os sistemas convergentes. Porque para que a embalagem possa chegar na linha de montagem, ela precisa estar numa outra embalagem, numa caixa de papelão, num filme stretch, né? E se houver uma comunicação entre a indústria de embalagem e a indústria de envase, para mudar o processo, não ficar produzindo novas embalagens para carregar, tendo uma parceria, pode haver uma embalagem vai e vem, pode ter um processo de fornecimento direto na linha, né? Ou alguma... estilo gaiolas, né? Que a gente gaiolas. pode fazer também, que também pode fazer esse ir e vir, né? Devolve a própria caixa de papelão, ela vai durar ali de 8 a 10 ciclos, né, sem extravio. Começa a eliminar resíduos, né, começa a eliminar desperdícios desse processo. Agora, usualmente, como é que o mercado trabalha? Cada um vai olhar para o seu ponto. E esse é um problema. Porque a indústria de embalagem ela é limitada até a linha de envase e talvez até a produção da matéria-prima. Muitas vezes ela não está nem integrada com o projeto. Pode até desenvolver uma solução interna, mas se o cliente manda o projeto estrutural pronto, talvez ele não reflita sobre aquele projeto. Produz porque é aquilo que está definido, né? A indústria de envase também talvez olhe para a entrada, né? Aquela saída da embalagem, talvez ele olhe num primeiro momento ali no recebimento, mas talvez ele não se aprofunde do processo de produção gráfica. E aí começam as ações, porque o sistema, eu chamo a embalagem de sistema complexo, porque ela tem essas interações previsíveis e imprevisíveis, e existem as interações internas entre as etapas e as interações entre elas, externas e internas, né? Quando a gente olha sistemicamente para esse todo, a gente começa a fazer as áreas se comunicarem. Então, a gestão de requisitos e a gestão de stakeholders, nesse contexto, ela é extremamente importante. Porque imagina uma reunião com várias áreas envolvidas, cada um com a sua linha de pensamento. A área de marketing vai querer vender mais, a área de suprimentos vai querer reduzir custo, a área fabril vai querer produzir maior quantidade de produtos por minuto, e aí nós temos um conflito. E a área ambiental geralmente é a que fica de fora. Né? Então, como que a gente equaciona? O ponto de partida é alinhar com o planejamento estratégico da empresa.
Por isso que eu digo que as questões ambientais devem estar atreladas ao propósito da empresa. A partir desse planejamento estratégico, começa um direcionamento, quais são os requisitos prioritários e quais são as áreas que vão ser demandadas. Né? Quando a gente consegue utilizar essas ferramentas da engenharia para essa gestão, mesmo que ainda não tenha uma redução significativa de impacto ambiental, pelo menos as áreas estão com transparência. Claro. E com a sinergia, né? Porque no Exatamente. final das contas isso também é muito importante, né? E a gente não calcula o desperdício decorrente da ausência de sinergia, né? Uhum. Tempo, conflitos Sim. e uma série de outras coisas, né? O tempo mal gasto é o pior dos prejuízos. Imagina. Não volta mais. Exato. Né? E até tem um outro caso legal que a gente aplicou o Lean Office, que é uma ferramenta do Lean Manufacturing para escritórios numa empresa de design. E nós tivemos reduções significativas. Uau. Porque muitas vezes o dia a dia, o operacional, faz com que um processo ele vá e volte várias vezes. Sim. Quando tu desenha o mapa do fluxo, tu começa a perceber. Então a gente sempre diminui 10%, 20% de etapas do início ao fim. Né? Porque tem esse desperdício. Claro. E é muito difícil repensar quando a gente está dentro da operação. Exatamente. É muito complicado fazer um repensar sobre isso. Porque, afinal de contas, a vida toda foi assim e o processo acontece, se chega no resultado, mas talvez o resultado pudesse ser melhor se analisado de uma maneira mais crítica, com uma análise mais preparada para isso, né? Sim. Então, é bacana pensar sobre essa ótica, né? E agora falando um pouquinho sobre essa empresa que tu citou aqui, do design, olhando para dentro da indústria gráfica, a gente tem a área de desenvolvimento, que é o mesmo processo, tem o mesmo princípio, e com certeza tem muitas oportunidades de repensar o processo, o fluxo, né, de processos dentro da área de desenvolvimento, que muitas vezes, como tu disse, o cliente, ele já entrega o projeto pronto, o que a gente tem que fazer mera e simplesmente operacionalizar aquilo, mas muitas vezes o operacionalizar não é exatamente um processo tão simples como a gente pode imaginar hoje, né? Pode ser melhorado, pode ser melhor, digamos, efetivado e pode gerar resultado positivo para o cliente, no final das contas, né? Esse assunto em específico sempre foi uma das minhas inquietações como pesquisador. O ano que vem eu vou lançar um livro sobre isso. Porque eu já estive em todos os lados do balcão. Hoje, como desenvolvedor, eu percebo o quão ruim é ter um concorrente que não cobra pelo seu projeto, que é a indústria de embalagem. Porque eu cobro por um projeto estrutural. Dentro de uma consultoria, quando é detectado que precisa mexer em projeto estrutural, aquilo tem um valor. Pode estar dentro do pacote, pode estar isolado, né? Eu faço muito projeto estrutural. O cliente me procura, ele traz os produtos, eu desenvolvo um projeto, né, a gente define os objetivos ali e aí não é a consultoria em si. Mas a gente sempre, por histórico, a gente acaba integrando na consultoria, que é um entregável mais completo. Né? Enfim, por que é a minha inquietação? Primeiro ponto. A indústria deve desenvolver projetos? Talvez sim, talvez não. Ela desenvolvendo projetos, quanto que ela cobra por esse desenvolvimento? Porque existe um custo. Existe uma área de desenvolvimento que o salário é um pouquinho acima da média. Existe equipamentos, plotter, outros equipamentos para conseguir desenvolver mockups, protótipos, enfim. Vai num centro administrativo, mascara, entrega para o cliente e o cliente não percebe valor nisso. Pode ser uma ferramenta de prospecção, acho maravilhoso, mas é importante que se precifique o quanto essa ferramenta de prospecção está custando para a empresa. E não é o custo administrativo, é o custo do projeto, que é muito diferente. Coloco lá minha área de desenvolvimento, faço um rateio no meu centro de custos, eu vou ter um valor X horas. Esse é o valor, esse é o custo que tu vai ter para desenvolver o projeto. Depreciação de equipamento, esses custos operacionais a indústria está acostumado. Agora, o valor disso para o mercado, porque tem um intangível ali que é a criação.
Por mais que eu defenda que 70% de um desenvolvimento de embalagem é planejamento e 30% criatividade, alguém tem que parar e pensar. E esse pensamento, ele não é simplesmente repassar o custo efetivo. Tem um custo de desenvolvimento. Se a indústria conseguir mensurar e ou repassar para o seu cliente, ou de alguma forma internamente remodelar os seus custos e colocar isso como marketing, investimento em prospecção, cobrar a sua área comercial. Por que tu desenvolveu 50 projetos e não fechou nenhuma venda? O que está acontecendo? E aí a indústria olha para o seu entorno, os concorrentes se abastecendo do seu pensar. Né? Esse é um ponto. E o segundo ponto é o quanto a indústria está preparada para ter um olhar sistêmico. Existe tempo para fazer isso, porque a gente sabe que é um projeto atrás do outro, máquina não pode parar, tem uma fila de impressão, uma fila de corte e vinco, uma fila de coladeira. Se eu parar para desenvolver um projeto mais profundo, talvez eu tranque esse processo todo e aí eu vou ter um custo muito maior. Né? Então, são esses pontos que, a partir do olhar, principalmente da indústria, do designer e do dono da marca, porque o dono da marca também desenvolve o projeto em alguns casos, dando voz a todo esse pessoal, a gente começa a construir uma linha de pensamento sobre o desenvolvimento de projeto. Por que eu estou escrevendo esse livro? Porque o designer ele sofre muito com essas concorrências. E não é só na embalagem. É na indústria moveleira, é no design de produto de uma maneira geral. Né? Porque hoje, se a gente for numa loja de móveis, alguém vai usar uma ferramenta mais simples e vai desenvolver uma cozinha ali em 5 minutos. Tudo bem. Será que precisaria do designer? São tudo discussões que a gente precisa fazer. Né? Mas a visão do método, a visão do projeto, ela é extremamente importante. Ela precisa ser melhor valorizada. Né? Então, é uma discussão profunda que eu vou dar um primeiro pontapé a partir desse estudo, porque eu vou entrevistar todas as pontas. E tem alguma coisa de literatura que eu vou integrar, e para conseguir começar a construir um pensamento crítico sobre a responsabilidade de desenvolvimento de artefatos, de uma maneira geral. Não só a embalagem, né? Claro. Tudo que requer o design, o desenvolvimento. Acho que faz sentido, né? Muito sentido, muito. E, de fato, Ricardo, do lado de cá, digamos, como indústria, né? Eu percebo que muitas vezes a gente não tem a expertise, e é verdade isso, né? Muitas vezes a gente não tem o conhecimento técnico lá das bases, por exemplo, do tipo de matéria-prima, o mais adequado. A gente tem o conhecimento que nos repassam, né? Mas a gente não tem a profundidade técnica perfeita sobre isso, né? Então, veja que ali já é uma falha grande, né? Porque se a gente sequer sabe exatamente qual é as aplicações práticas de cada um dos insumos, como é que a gente vai, de fato, levar um resultado mais efetivo, né? Talvez a gente leve, mas talvez não. Quer dizer, sempre existe essa possibilidade de erro, né? Requer investimento, né? Exato. Então, assim, já hoje, por si só, são profissionais, obviamente, como tu bem disse, né? Mais bem qualificados, mais bem preparados, né? Muito difícil uma indústria manter no seu portfólio Exatamente. o perfeito profissional. Porque, veja, nosso core não é esse. Nosso core é industrializar, por isso somos uma indústria, né? Então, tem esse viés, e realmente eu acho que é bacana essa discussão, e acho que cabe até um podcast só para isso, né? Porque é um tema que, com certeza, é polêmico no sentido... Sim. Claro que nós, indústrias, defendendo a nossa expertise de aplicação prática, né? Mas, ao mesmo tempo, tendo que reconhecer que o nosso tempo empregado para entender mais profundamente sobre isso é muito menor do que profissionais especializados exatamente nisso, né? Sim. E eu vou provocar muito essas discussões, essas entrevistas com olhares... que nem sempre estão alinhados, exatamente para começar a construir essa linha de raciocínio, esse conhecimento. Porque, por um lado, tem indústrias de embalagem que acreditam cegamente que o desenvolvimento deve ser feito internamente.
E isso é importante. Para entender, tá, legal, como é que vocês estão fazendo então? Vamos tentar entender. Aquela indústria, tem indústria também que, não, Deus o livre, não quero esse projeto pronto, senão nem, né, eu nem começo a trabalhar. Por outro lado, tem muita discussão relacionada a como está a formação deste profissional de design. Ele aprende isso na faculdade, todas essas questões técnicas. Como os arquivos chegam até a indústria de embalagem? Eles chegam corretos, eles chegam com ajustes, eles chegam tão conceituais que é impossível produzi-los? São discussões. Não é gerar uma polêmica, mas e sim construir um conhecimento. Claro. Porque se todo mundo concordasse, não teria uma construção. Com certeza. Né? Teria só o processo funciona dessa maneira. Nesse caso, nesse livro, eu quero realmente trazer esses pontos a serem discutidos. Porque eu acho que é um primeiro pontapé, é um primeiro ponto de partida para que a gente comece a profissionalizar a área de desenvolvimento. No nosso caso, a embalagem, né? Sim. Esse livro vai ser focado em embalagem, mas isso pode ser replicado depois para todas as áreas que o design está envolvido. Né? Aonde foi essa ruptura? Né? Escrevendo a biografia do Lincoln Seragini, ele que criou o design de embalagem no Brasil, foi o pioneiro. Eu tenho alguns fatos marcantes ali que eu já ponderei, que eu já considerei. Mas tem que investigar um pouquinho mais. Aprofundar mais, né? E como tu bem disse lá no início, há pouco material de fundamentação, né? Exato. A respeito dessas temáticas, né? E tão importante se a gente for pensar, assim, a nível de consumo, a nível de impacto, veja, são as bases de tudo, né? E a embalagem mais ainda, porque a embalagem ela tá interagindo com todos os mercados, né? É muito difícil a gente não visualizar uma embalagem, que seja primária, secundária, terciária, como a gente já falou, Sim. nos produtos, né? Então, assim, olha a importância que a gente tem para esse ambiente, que talvez a gente nunca deu a devida valorização que deveria para refletir sobre isso, né? Tem pesquisas que dizem que mais de 80% dos consumidores não desassociam a embalagem do produto, né? Quem provocou essa pesquisa por muito tempo foi o próprio Fábio Mestriner, né? E isso é válido. Entender que muitas vezes, se eu pensar em leite, talvez eu lembre da embalagem, não lembre do líquido. É verdade. Né? Pela essa questão de como o consumidor enxerga os produtos atualmente, né? É isso. E outro ponto interessante é entender qual é a relação, qual é o impacto ambiental entre embalagem e produto. O sistema produto-embalagem ele é fundamental. Ele tem que estar sempre no radar. Porque se eu tenho vamos lá, um exemplo. Uma embalagem de um cosmético, um creme para mãos num frasco. O creme ele vai ser absorvido pela pele, a embalagem ficou. Nitidamente eu tenho ali um impacto da embalagem muito maior do que o produto. Claro. Quando eu pego um eletrônico, por exemplo, é o contrário. Por mais dispendiosa ou por pior que for a minha embalagem, o resíduo do eletrônico vai ser muito mais do que a própria embalagem. Quando a gente faz ACVs mais completos em grandes indústrias, a embalagem está ali com 3, 5% de responsabilidade sobre o impacto ambiental durante todo o processo, desde a plantação até o consumo final lá. E aí muitas vezes a indústria, não vou olhar para a embalagem porque ela representa muito pouco nesse universo inteiro de impacto ambiental. Né? Mas é importante alguém olhar da embalagem para fora. E também entender que ela está dentro de um sistema, produto, embalagem. Né, para poder fazer esses trade-offs. Porque muitas vezes eu reduzo uma embalagem, mas eu aumento o meu desperdício. Não faz sentido. Claro que não. Nesse ponto de vista, as embalagens plásticas elas são muito mais avançadas para conservação de alimentos, o peso. Faz sentido eu trocar 5 gramas de produto, de matéria-prima por 50 gramas, trocando um polímero por uma celulose? Eu tenho que entender se faz sentido ou não. Talvez sim, talvez não. Né? E aí começa uma visão mais ampla sobre tudo isso. Antes de condenar uma matéria-prima ou outra, eu preciso entender o contexto de cada. Porque talvez num contexto específico vale muito mais a pena continuar utilizando um determinado tipo de material. E eu percebi isso fazendo pesquisa com a Dinamarca, que a União Europeia ela tem uma visão muito fechada. É contra banir, é tal.
E aí precisa de uma discussão um pouco mais, que é o que eu levo para o grupo de pesquisa, né? Ó, tudo bem, vamos substituir? Tá, mas como é que funciona? Vamos fazer um ACV do vidro, vamos fazer um ACV do papel, vamos entender como o consumidor se relaciona, vamos entender que uma embalagem de reuso, ela vai utilizar água para fazer a limpeza. Nesse local específico, a gente tem uma escassez, não tem uma escassez de água. Pega países como a Índia, por exemplo. É difícil ficar lavando coisas. Então tem que entender muito do contexto de cada... Por isso que a gente desenvolve soluções personalizadas. Nenhuma vai ser igual à outra. A receita de bolo nunca vai existir, né? É isso aí. E eu, ouvindo um pouquinho da tua fala, Ricardo, eu fiquei agora pensando que a gente tem uma preocupação muito grande com o contexto nosso, né? Porque eu acho que a gente está falando disso, né? O impacto ambiental, ele está conectado com o contexto. É inevitável pensar sobre isso. Não pensar sobre isso. E muito importante também é pensar no contexto do consumo. Porque, como tu disse aqui, se a nossa embalagem vai ir para o mercado europeu, qual é o contexto do mercado europeu, que é onde ele vai, de fato, impactar? Exatamente. Ele traz esse impacto positivo ou negativo, né? Muitas vezes a gente está olhando para o nosso contexto, né? Não, o nosso produto aqui, sei lá, qualquer produto, o calçado, né? O calçado, o impacto, o ciclo de vida da embalagem, curtíssima, né? Porque o consumidor, muitas vezes, sequer leva a embalagem para casa, ou seja, ele já fica no ponto de venda, né? Ele serviu apenas para transportar aquele produto, né? Sim. Então, de novo, aí a gente olha no contexto brasileiro aqui. Beleza, mas e se esse produto for consumido na Europa e as exigências ou então o impacto lá for diferente, a gente já está olhando para contextos diferentes e já tem que ter um raciocínio também diferente. E eu sei, né, que a gente não faz isso, né? A gente não tem essas diferenças de olhar. A gente tem uma intenção. Na verdade, é isso, né? Muitas vezes a gente intenciona, não, eu quero reduzir o impacto, reduzir desperdício, ou substituir matéria-prima que não seja de fontes renováveis, né? Mas e aí, como é que aonde de fato vai acontecer o descarte daquele produto? Será que há capacidade de falar sobre reutilização, reuso, logística reversa e assim por diante, né? Sim. Tudo é um quebra-cabeça, né? Não, e é um quebra-cabeça, eu diria que com muitas partes envolvidas, né, Ricardo? Eu acho que essa coisa bacana da conversa de hoje, assim, que a tua interação, ou o teu core, digamos assim, ele não está conectado só com um consumo, com uma indústria, com uma expertise, está conectado com várias, Sim. né? Porque tu tem que conectar desde os insumos daquele produto e repensar sobre aquela estrutura econômica do próprio país, né? Que a gente tem que analisar isso também, né? Poxa, faz todo um empenho de substituição de matéria-prima, que nem estava falando sobre polímeros, né? Plástico. Beleza, mas e a outra estrutura, ela tem capacidade de atender as demandas de mercado? Não só isso, quanto nós vamos prejudicar o ciclo de vida do produto também, né? E aqui eu não tô querendo ser contra, né? Não, Mas... não é nenhuma guerra de materiais, é uma ponderação sobre se eles estão no lugar certo. Exato. E as aplicações corretas, Exato. né? Como a gente falava antes, né? Tu falou sobre a questão, o plástico, ele tem aplicações de conservação, né? De logística, que talvez com interações muito melhores, mas assim... A indústria da celulose também está caminhando fortemente para superar barreiras, né? Já tem, inclusive. Já existem, exato. Então, a gente tem grandes oportunidades de desenvolvimento que olham para elementos mais renováveis. Não sei se essa seria a palavra, mas, enfim, que trouxessem aplicações, talvez, com um ciclo de vida mais curto, né? Menos impactante, por consequência, e trazendo todo um conhecimento, uma expertise, uma bagagem de pesquisa por trás disso, que isso também é um outro ponto da sustentabilidade, né, Ricardo? Que não é só o impacto ambiental, mas o social a nível de conhecimento, educação, e como a gente dissemina isso no ambiente em que a gente está interagindo, né? E muitas vezes a gente faz um letramento do consumidor,
Através da embalagem. Uhum. Porque é ali que ele está acessando o conhecimento do porquê daquele material, Sim. como ele foi feito, ou, enfim, a maneira que ele foi pensado para aquele projeto, aquele produto, né? Uhum. Então, eu também acho que essa questão do envolvimento social e não excluindo o ambiental, que é importantíssimo, não é não é uma ordem de grandeza ou valor, mas é também trazendo para dentro da conversa esse elemento de social importante. Exato. E em todos os casos, todas as consultorias que a gente faz, tem 2 elementos que são os mais desafiadores sempre. Comunicação. Aí entra a comunicação dos próprios setores dentro da empresa e a comunicação da empresa com o consumidor. Porque é muito difícil, né? Aí tem uma parte de educação de base envolvida, enfim, né? Aí é um outro universo. Mas a comunicação é sempre um desafio de conexões. É difícil tu comunicar com o setor está do teu lado ali, tu não te comunica com ele. Eu sempre digo que o ponto zero do desenvolvimento de embalagem tem que ser o ponto zero do desenvolvimento de produto. Porque se eu conseguir melhorar um pouquinho o meu produto, eu tenho uma embalagem mais eficiente. Com certeza. E eu tenho casos muito frequentes disso. Mas se o produto tivesse uma pequenininha alteração aqui, como uma dobra de uma tomada, por exemplo, que já aconteceu conosco. A tomada era fixa, fazia um L e dava um headspace ali na embalagem, um projeto estrutural ineficiente. No sentido de ocupar muito espaço na folha. Né? Se tivesse feito uma tomada retrátil, resolveria o problema. Que teria um custo muito mais baixo no projeto do que o próprio desperdício de embalagem. Né? Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, além da comunicação, são as próprias relações humanas, né? Que a gente chama de sistema sociotécnico. Aí entra todas as características humanas que estão sempre, né, envolvidas em tudo isso, e a gente precisa driblar isso. Por isso que nós, nos nossos grupos de pesquisa, a gente pondera ter psicólogos, filósofos, antropólogos, porque ele vai trazer essa visão humana de como que o consumidor vai se comportar em relação a uma ou determinada solução. Por exemplo, tem países desenvolvidos que a população recebe um número X de sacos de lixo com chips, e ele tem que usar aquela quantidade ele tem que encher aqueles sacos, porque se ele for comprar mais sacos de lixo, ele vai pagar caro. Porque a venda de sacos de lixo é controlada. E cada um tem uma cor. Então, eu não vou... Aí a partir do momento que vai doer no meu bolso eu gerar mais resíduo, eu vou começar a pressionar a indústria de embalagem, a indústria de envase, para ter menos embalagem. Eu vou gerar menos resíduo e não vai doer no meu bolso. Se fizer isso no Brasil, que é bem a questão comportamental, vai ter gente vendendo saco de lixo na 25 de março. Claro. Vai ter muito problema, porque é uma questão cultural muito diferente. Porque a gente percebe que em alguns países, como o Japão, por exemplo, que não tem lixeira no centro da cidade. Porque o consumidor é que é o responsável pelo lixo que ele gera, pelo resíduo que ele está gerando. Então ele bota no bolso. Porque ele vai descartar na casa dele, não vai descartar na cidade. Sim. A prefeitura não tem obrigação, né? Mas são questões culturais muito sensíveis. Não funciona trazer um exemplo daqui e aplicar um Ctrl+C e Ctrl+V sem adaptações, sem ajustes, né? E aí isso é um desafio. Então, antes de pensar em reciclagem, tem 3 degraus, que é evitar, reduzir e reutilizar. Não consegui nenhum dos 3, beleza, vou olhar para aquela ponta. Porque eu percebo que o mercado está muito preocupado com a ponta da reciclagem, mas não percebe que às vezes eu consigo ali reduzir 20%, 30% até chegar lá. Então é esse outro ponto de comportamento. Claro. A maneira que eu estou pensando. Né? E quando mexe um pouco no nosso conforto também é muito difícil. Ficar muito tempo no banho, ter vários pares de sapato, ter uma vida mais simples. Por que eu vou morar numa casa de 300 metros quadrados se eu uso 50 metros quadrados no meu dia a dia? Quero mudar? É mais difícil. Né? Sempre vai ter uma desculpa. Quando eu receber minha família, quando eu fizer tal coisa. Quando vai ver no dia a dia, 99% da casa fica vazia nos 365 dias do ano. Quero mudar? É complicado. Né? Então, são
pontos de interrogação ao longo desse processo que a gente começa a perceber e, de certa forma, buscar conhecimento sobre, né? Atualmente eu faço filosofia também. Ou seja, o conhecimento não para nunca, né, Não. Ricardo? E essa conexão das várias áreas é o que faz a diferença mesmo, né, Exatamente. Ricardo? Porque são as aplicações práticas, no fim, né, de conhecimentos diversos que convergem para a mesma finalidade, que nesse caso aqui a gente está falando aqui de um ambiente em busca de sustentabilidade, né? Exato. Que seja ele qual for, e seja na questão de fluxogramas, seja na questão de produto, processo, né? Então, tem um olhar bem amplo. Acho que a gente trouxe aqui muitos pontos que eu diria que colocam pulguinhas, né, na cabeça daqueles A ideia que é estão essa, exatamente ouvido. Na minha também, muito. Infelizmente, nós estamos terminando o nosso tempo aqui hoje, mas eu deixaria aqui um convite, né, para que todos te acompanhassem e ouvissem um pouco mais, inclusive das literaturas que tu mesmo citou, Sim. as feitas por ti, as feitas por outros pares, que eu acho que são muito importantes e são fundamentais para quem está se envolvendo, especialmente com esse ambiente de design e, obviamente, especialmente com as embalagens, que é o foco aqui da nossa conversa de hoje, né? Sim. Então, eu já aproveito para te agradecer, Ricardo, mas eu gostaria que antes do nosso encerramento, tu deixasse aqui como é que eu vou dizer, uma inspiração, né, para aqueles que estão, assim como eu, refletindo um pouco do seu negócio, da sua vida, né, que eu acho que isso é um caminho que não há desconexão. As duas coisas têm que estar conectadas, né? E enquanto nós, gestores, CEOs, donos dos seus próprios negócios, não tivermos essa consciência sobre essa temática, que ela sim entra por uma lógica de redução, como tu bem disse, e eu acho que é um ângulo de visão que também eu partilho dele, porque enquanto a gente não entender que aqui a gente está falando de otimizações e reduções, né, a gente não vai trazer o real impacto, a real importância para isso, né? Porque não estamos falando aqui de projetos de balanço social, né? É claro que eles todos fazem parte, são muito importantes, né? Acho que a gente tem que ter ações como essas e as empresas são bastante participantes nisso, né? Mas aqui a gente está falando de otimização de recursos, que eles são finitos, né? Então a gente tem que ter esse entendimento que os recursos eles são os tangíveis e também os intangíveis, né? Como a gente estava falando do tempo, que também é um recurso finito, que afinal ele também se escasseia, né? Então, acho que esse recado, assim, para aquele que está ouvindo e partilhando dessa mesma sensação e na ambição de fazer ainda melhor, seria bem bacana para a gente. Certo. Acho que um recado mais filosófico que eu deixo, e no fim eu até faço uma propaganda, mas o recado é entender a impermanência das coisas. Tudo é impermanente. O próprio ciclo de vida, ele tem uma fase de projeto, lançamento, ascensão, estabilidade e declínio. Todos os produtos, todas as empresas vão trabalhar nessa lógica. Os seres humanos também. Nós iremos morrer. Então, as coisas todas elas acabam. E se todas as coisas acabam, o primeiro ponto de partida é não se apegar. Então, o fato de não consumir tanto também tem uma relação com apego às coisas, né? Então, entender que a impermanência ela está aí em todos os ângulos, em todos os âmbitos, e a gente precisa conviver com ela de maneira agradável, né? Então, esse é um recado importante, assim, que tem tudo a ver com sustentabilidade. E a propaganda é desse novo projeto que eu citei no início, só para não deixar em aberto, que é a Embase. A Embase é um centro de pesquisa em embalagem. Ela nasce para reestruturar todo o conhecimento sobre embalagem e o nosso propósito maior é ter a embalagem como uma área autônoma de conhecimento. 55% das áreas de conhecimento têm uma relação direta com a embalagem, mas a embalagem precisa ser autônoma. Eu preciso entender materiais, e entra química, física, biologia, engenharia de alimentos, agronomia. Preciso entender de gestão, administração, engenharia de produção, etc. Preciso entender de projeto, design, a engenharia, marketing, comunicação, para poder entender essa relação toda. E é necessário ter um afunilamento. O primeiro passo é entender por onde começar.
E o nosso primeiro esforço se materializou, e no dia 9 de outubro, semana que vem, na SPM em São Paulo, vai ser o lançamento da biografia técnica do Lincoln Seragini, que não só conta a história do Lincoln, mas resgata todo o conhecimento e todo o esforço que ele teve durante 60 anos de carreira para transformar a embalagem em uma área autônoma. Então esse eu diria que é um ponto de partida muito importante para começar a entender o que é a embalagem no Brasil. Dia 16 de outubro em Curitiba, na Universidade Positivo, e no dia 8 de novembro na Feira do Livro em Porto Alegre. Nas redes sociais tem as informações, né? E depois a gente pode compartilhar em alguma... Com certeza, deixaremos aqui na comunicação do podcast para a gente deixar os links, né? O Ricardo passa para a gente aqui. E eu estou muito feliz, Ricardo, mais uma vez, te agradeço profundamente, porque é uma temática que me agrada muito, preenche com certeza o meu coração, porque une duas coisas que eu me identifico muito, que é a embalagem e a sustentabilidade. Eu não vejo mais elas desconectadas, né? E acho que assim seria muito bacana se outros pudessem ter esse mesmo ângulo de visão, mesmo aqueles que não produzem embalagens, né, que não são do segmento gráfico, mas que têm os seus produtos, que então merecem uma embalagem que tenha esse viés, que tenha essa preocupação, e que sejam os produtos propriamente dito, não a própria embalagem, mas um pensar sobre isso, né? Então, mais uma vez, obrigada. Ficamos por aqui com o podcast de hoje. Nos acompanhe para mais podcasts de gestão inteligente e negócios sustentáveis.